casa de oração, que nos acolhe com muito carinho nessa noite tão fria, né? Que a gente, para sair de casa, tem que ter uma motivação muito grande. E realmente nós temos uma motivação muito grande, que é Jesus, que é o Evangelho de Jesus, que é essa luz na nossa vida. Então essa é a motivação que nos reuniu aqui nessa noite, nessa casa, que já se prepara desde cedo para nos recebermos. Então, que a gente possa, nesse momento de preparação para a palestra da noite de hoje, que a gente possa se sentar confortavelmente nas nossas cadeiras, deixar o nosso corpo cansado das lutas da semana, relaxado, respirar fundo, se desligar de todas as coisas que nos separam desse momento. E assim, em sintonia com os irmãos espirituais que aqui nos acolhem, respirar fundo e agradecer a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui, reunidos, agradecidos, felizes. Trazemos também nas nossas lembranças, na noite de hoje, as nossas famílias aqui representadas, para que elas possam, nesse momento, receber essas emanações de amor, de carinho, de atenção, de cuidado, que emana de todos os mentores espirituais dessa casa. Que a gente possa trazer as lembranças dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, como também daqueles que se acham nossos inimigos, a encarnados e desencarnados. E nessa sintonia de amor e agradecimento a todos que aqui aportam, encarnados e desencarnados, eu trago na psicografia de Chico Xavier a mensagem de Emmanuel, na Vinha de Luz, uma mensagem de Lucas, intitulada Avareza. E Lucas vem nos dizer: e disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de cada um não consiste na abundância das coisas que possui. E Emmanuel vem nos comentar: fujamos à retenção de qualquer possibilidade sem espírito de serviço. A avareza não consiste apenas em amalhar o dinheiro nos cofres da mesquinhez. As próprias águas benfeitoras da natureza, quando encarceradas sem preocupação de benefício, costuma formar zonas infecciosas. Quem vive à cata de compensações, englobando-as ao redor de si, não passa igualmente de avaro infeliz. Toda avareza é centralizada doentia, preparando metas de sofrimento. Não basta saber pedir, nem basta a habilidade e a eficiência em conquistar. É preciso adquirir no clima do Cristo, espalhando os benefícios da posse temporária, para que a própria existência não constitua obstáculo à paz e à alegria dos outros. Inúmeros homens, atacados pelo vírus da avareza, muitos ganharam em fortuna, autoridade e inteligência, mas apenas conseguiram, ao termo da experiência, a perversão dos que mais amavam e o ódio dos que lhes eram vizinhos. Amontoaram vantagens para a própria perda, arruinaram-se envenenando igualmente os que lhe partilham as tarefas do mundo. Recordemos a palavra do Mestre Divino, gravando-a no espírito: a vida do homem não consiste na abundância daquilo que possui, mas na abundância dos benefícios
que esparge e semeia, atendendo aos desígnios supremos do Senhor. Com essas palavras de Lucas, abrindo a palestra da noite de hoje, abrindo também os nossos corações para a semeadura da luz divina, que será logo mais proferida pelo nosso amigo Jimmy, que a gente possa agora banharmos com uma prece que será proferida por seu Batista. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue nos envolvendo nesse momento. Meus irmãos, aproveitemos essa oportunidade e elevemos o nosso pensamento, o nosso coração ao alto, para agradecer por mais essa oportunidade de aqui estarmos reunidos em nome de Jesus, ciente da sua presença entre nós e dos nossos irmãos espirituais que conosco cooperam nos dias de hoje. Possamos todos nós agradecermos por essa oportunidade entre muitos outros irmãos desejariam tê-las e nesse momento se encontram privados. Possamos nós aproveitarmos para refletir sobre os ensinamentos que vamos receber, sentir a presença de Jesus, dos nossos bons irmãos, orientadores, e dessa forma pedimos ainda pelos nossos irmãos desencarnados que aqui aportam, necessitados de esclarecimentos, que cada um deles possam ter suas mentes abertas para que possam entender a necessidade de procurar o progresso de si próprio. E para aqueles irmãos que ainda não entendem a necessidade de buscar o progresso, que eles possam despertar através de observações e venham dentro de si sentir essa grande necessidade. Assim, Senhor Jesus, pedimos tua bênção, tua proteção para todos que aqui se encontram e para aqueles irmãos que não puderam comparecer à reunião de hoje. E assim, ciente que estás entre nós, pedimos a tua permissão para continuarmos com a reunião da noite de hoje. Continua conosco, Senhor, que seja feita a vossa vontade. E assim, como disse Jesus, quando 2 ou mais estiveres reunidos em meu nome, eu ali estarei. E é nessa certeza que na noite de hoje a gente pede as bênçãos e a proteção do Divino Mestre para o palestrante da noite, para os trabalhadores da casa, para todos que aqui estão, encarnados e desencarnados. E agora vamos convidar Jimmy para proferir a palestra. Uma boa noite a todos. Mais uma vez, mais um encontro, a alegria de nos vermos uma vez por mês. Nós já falamos várias vezes o quanto ficamos felizes de vir até aqui, mas sempre fica para nós a obrigação de agradecer. Muito obrigado pela presença de vocês, por tocarem à frente esta casa de luz, pelas criaturas que tiram seu tempo vago e de descanso para levar adiante uma casa como essa. Que Deus os abençoe. Do fundo do coração, que Deus os abençoe cada dia mais. E esse mês, meus irmãos, nós estamos trabalhando o tema Pequenos e Grandes no Reino dos Céus, para que nós possamos pensar um pouco mais sobre onde está ou onde estará os tesouros, onde estarão os tesouros de nossa vida, o que realmente vale a pena, o que realmente importa na nossa construção, na nossa caminhada humana, o que realmente vai valer quando nós chegarmos no plano espiritual.
para que possamos pensar, porque hoje a humanidade usufrui de grande tecnologia, de um conforto que nunca se viu na Terra. Hoje nós nos comunicamos em tempo real com criaturas do outro lado do mundo e temos notícias ao nosso dispor, novas descobertas da ciência. E nunca, meus irmãos, nunca houve tanta doença do campo espiritual. A depressão como uma pandemia a atormentar a humanidade. Onde será que nos perdemos nessa caminhada? Por que será que estamos perdendo o caminho de Deus? É relatado no Evangelho de Mateus que os discípulos chegam até Jesus e questionam: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Observemos, meus irmãos, as disputas, a busca pelos primeiros lugares, porque aqueles apóstolos representavam todos nós. Aqueles homens eram o arquétipo da humanidade, e entre eles discutiam quem era o maior, quem carregava mais fé. E perguntando a Jesus quem era o maior no reino dos céus, o Senhor coloca no meio deles uma criancinha. Observemos a didática divina. Coloca aquela criança em pé no meio daqueles homens adultos, e a sua estatura certamente era bem menor do que a deles. Ele era o menorzinho naquele grupo. E Jesus diz aos seus discípulos: em verdade vos digo, que se não modificardes o vosso coração e ficardes como essa criancinha, não entrarão no reino dos céus. Aquele que quiser ser o maior no reino dos céus, faça-se menor como esta criança. Observemos o aprendizado. Era o Senhor, o maior de todos, nos convidando a compreender a grandeza da humildade, nos chamando a deixar de lado o egoísmo e o orgulho, nos ensinando a ser feliz, porque toda vez que nós caminhamos por caminhos que nos ferem, porque vão de encontro à nossa natureza divina, a depressão vai bater à nossa porta, a doença física vai se estabelecer, porque ela vem do plano espiritual, toma a nossa mente e o corpo responde. É necessário, meus irmãos, buscar sublimar a nossa existência. E nós jamais diríamos que tudo isso é fácil, ou que estamos livres desses problemas, porque as quedas na caminhada da terra são também um aprendizado, mas Jesus já nos convidava a buscar o que realmente importa, a compreender quem são os grandes nos céus. O Senhor já nos orientava, porque por muitas vezes os grandiosos para o reino celeste passam pela terra despercebidos. Às vezes os maiores limparam esse chão e não estão aqui hoje à noite. Organizaram essas cadeiras silenciosamente. Ninguém vai vê-los. Às vezes os maiores para os céus apanharam o lixo da calçada e levaram no carro de lixo para que a humanidade não tivesse infecções, para que a sociedade não adoecesse, mas ninguém sabe os seus nomes. A espiritualidade amiga nos diz que em cada lar existe uma criatura missionária que vem para ensinar aquele grupo familiar, que vem para elevar o padrão, para nos convidar a olhar para o rumo certo. A psicografia de Chico Xavier nos relata uma história de um espírito que estava para voltar à Terra. E diante do guia espiritual, aquela criatura pede e diz: anjo bom, não me importa mais os tesouros da terra, já não me engano mais com o orgulho que campeia no mundo terrestre. Sei que tenho que ir e renascer no meio dos homens, mas eu queria te suplicar, permite que este trabalho que vou executar,
que esta existência que vou ter seja feita perto de Deus. E aquele guia espiritual olha para aquela pessoa, para aquele espírito, e diz: tu tens consciência do que estás pedindo? Aquele que caminha na terra próximo de Deus, quando falha em suas missões, tem toda a estrutura de sua vida prejudicada, a caminhada é bem mais difícil, tu sabes o que pedes. E aquele candidato diz: anjo bom, ensina-me e permite que eu vá caminhar próximo de Deus. Deixa-me ir, mas eu quero estar próximo do Pai. E aquele guia consulta espíritos em hierarquia ainda maiores, retorna até aquela criatura e diz: o céu te concedeu o que tu pedia, agora verás, irás e vais estar perto de Deus, e os homens te tratarão como tratam o Todo-Poderoso na terra. A tua caminhada será todo amor, benevolência, e tu te entregarás por completo aos que estiverem próximos de ti, mas eles não vão te reconhecer. Tu farás o bem e abrirás mão do teu próprio prazer, do teu próprio tempo, para encaminhar criaturas na senda do melhor, mas eles não lembrarão de ti. Te darão um nome bendito na terra, assim como eles dão ao Todo-Poderoso. Mas como tu estás perto de Deus, terás que viver com as dores e por muitas vezes disfarçarás tuas lágrimas com um sorriso no rosto. Conhecerás a verdade e terás que respeitar a mentira. Terás direito aos primeiros lugares nas reuniões terrestres, mas sempre ficarás à sombra do último. Irás alimentar a criatura ou as criaturas com o teu próprio sangue, mas elas se afastarão de ti como se o mundo tivesse prazer em apunhalar o teu coração. Irás embelezar outras pessoas para as disputas de beleza, para os campos do comércio, irás preparar inúmeras criaturas, e quando elas ascenderem ao fausto poder e à fama, esquecerão de ti. Como estarás perto de Deus, vais chorar quando os homens, em seu impulso homicida, partirem para a guerra, e tu mesmo, com todo este amor, não vai poder impedi-los. Como tu estarás perto de Deus, verás criaturas se desenvolverem e crescerem para o bem através das tuas mãos, mas quase nenhum deles irá olhar para trás. Todos os trabalhos na terra são assalariados e têm seus horários de descanso. O teu trabalho e a tua missão, como tu estás perto de Deus, não vai receber recompensa amoedada, nem tampouco horas de descanso. Quando os que tu cuidas descansarem, tu velarás entre a oração e as preocupações da vida. Ainda mais o teu amor será por muitas vezes chamado de vício, de loucura, de exagero, mas tu estarás perto de Deus. E aquele espírito diz: anjo bom, mas que missão é essa? E o guia diz: irás para a terra, caminharás perto de Deus, serás mãe, serás uma das mães da terra. Porque por muitas vezes, meus irmãos, os grandes missionários celestes estão em nossos lares e nós não conseguimos ver, porque muitas vezes eles não recebem compensações financeiras. Elas exercem o amor sem esperar nada em troca, com frases que nos parecem incômodas. Vem jantar,
Veste esse casaco para você não adoecer. Vai, meu filho, tenta mais uma vez. Muitas vezes estão ao nosso lado, crescem conosco, nos encaminham. São missionários divinos. Criaturas que passam pela terra para auxiliar as outras a bater asas. Por muitas vezes, na figura de um pai que abandona todos os seus sonhos da juventude para carregar nos ombros o peso de um lar e nos faz ascender a tal ponto que temos uma vida bem mais fácil do que a que eles tiveram. Temos acessos a livros sem saber nem que preço tem. Por muitas vezes, meus irmãos, os grandes dos céus estão ao lado e passam despercebidos, porque diante da missão divina que receberam, são discretos. O mundo tem nos chamado a admirar outras pessoas. A sociedade atual nos convida a admirar os jogadores de futebol, as dançarinas, e com todo respeito ao trabalho que eles executam, mas a sociedade precisa de exemplos maiores. Conhecer a grandeza de uma Madre Teresa de Calcutá, o trabalho gigantesco de um Divaldo Franco, os missionários das casas religiosas, das casas espíritas, das igrejas católicas, evangélicas, os que entregam-se para fazer o bem sem esperar nada em troca. É preciso compreender que os grandes dos céus, por muitas vezes, não são reconhecidos na terra. Chico Xavier nos traz um conto em que desencarnaram e chegaram no plano espiritual 3 criaturas. E diante do anjo Gabriel, essas 3 criaturas desejavam ascender aos mais altos céus, conviver com os eleitos, viver no plano espiritual próximo de Jesus. E solicitam a Gabriel que possam entrar. E o anjo senta com cada um deles, conversa sobre a vida que eles tiveram, descobre que um deles é um político, o outro um soldado e o terceiro um operário. Mas Gabriel não pode permitir que eles entrem por sua própria decisão. É necessário consultar o Senhor. E aquele anjo vai, como anjo bom, interceder por aqueles 3 homens diante de Jesus. E chega diante do nosso mestre e diz: Senhor, 3 criaturas chegaram da terra longínqua e desejam viver aqui, Senhor, ao teu lado, junto desses jardins maravilhosos, onde a luz do bem se encaminha até a terra. Eles querem ficar aqui, Senhor, e te pedem a permissão. E o nosso mestre, que é todo amor, o diz: Gabriel, tu bem sabes que cada homem, com sua vida, constrói o seu céu ou o seu inferno. O que esses homens trazem em próprio favor? Qual a construção que eles tiveram na terra, Gabriel? Diz-me, o que fez o político? E Gabriel, entusiasmado, diz: Senhor, acabei de conhecer a história desse homem. Era um grande estadista, Senhor. Trabalhou na parte legislativa, criou leis para que a sociedade avançasse. Percebi que é um espírito de fino trato, intelectual. É um grande candidato a entrar. E Jesus, em tom melancólico, diz a ele: Gabriel, este homem teria seguido as leis que ele impôs aos outros? Não teria ele se afogado nas grandezas terrenas, como tantas vezes acontecem com os que ascendem ao poder? E Gabriel tenta justificar: mas Senhor, foram as lutas políticas, Senhor. Ele estava envolvido nas corridas eleitorais. O tempo dele era muito curto.
Era necessário elaborar leis. Ele não teve tempo para conhecer a tua palavra. E Jesus o diz: Gabriel, toda e qualquer criatura que ascender às lideranças humanas deve ter o meu evangelho como bússola. O céu ainda não é para ele. Deixa que ele volte à terra e depois chegue ao paraíso pelos caminhos da caridade e do amor. Mas diz-me, o que fez o soldado? Ah, Senhor, este era um herói em sua nação, tinha extrema bravura, ascendeu no meio militar, diante de tudo que fez na guerra, Senhor, defendendo a sua pátria, tornou-se o líder dos exércitos. Ele traz o peito coberto por medalhas, insígnias. É tão respeitado, mestre, que quando da sua morte, o seu corpo foi colocado num ataúde de vidro, e criaturas de outras nações vieram homenageá-lo. Ele foi sepultado no Palácio Nacional. É grande, Senhor, e respeitado na terra. E Jesus o diz: Gabriel, como podem os homens admirarem os que matam os irmãos em nome de patriotismo? Nunca a minha lei dividiu os homens em fronteiras ou bandeiras. Todos são irmãos. Os que vão à guerra, Gabriel, os que matam, ainda não têm um lugar nos céus. Deixa que ele volte. Manda-o de volta à lavoura do amor, para que um dia ele entre no paraíso, pelo caminho da caridade e da paz. Mas diz-me, Gabriel, o que fez o operário? E Gabriel, desgostoso, já sem muita vontade, achando que não seria possível, disse: Senhor, esse eu não tenho muito o que dizer da existência dele, porque caminhou num estado de miséria e desconhecimento, não tinha nada, Senhor. Viveu pela fé, que era a única coisa que possuía. No oceano de lágrimas que foi sua vida, a esperança em ti foi o porto seguro. Quando criança, rasgou a terra seca, terras alheias, Senhor. E ainda muito moço, foi trabalhar com a força das máquinas para promover o bem-estar dos desconhecidos. A sociedade não sabe o seu nome. Viveu pela fé, morreu com a esperança. E quando o seu corpo não suportou mais as dificuldades, a fome, porque o seu salário nunca foi justo para o seu trabalho, eis que caiu e foi recebido por mãos caridosas, enterrado em vala comum, no local dos indigentes, dos desgraçados. Esse ninguém o conhece. E Jesus sorri. E feliz diz: Gabriel, o céu pertence a esse herói. Se o mundo não o reconheceu, os céus o reconhecem. Enquanto o político ditava leis que não vivia, ele se imolava no trabalho. Enquanto o soldado matava os seus irmãos, ele entregava a própria vida pelo bem do próximo. Enquanto o cadáver dos demais foi enterrado em mármore fino, o corpo deste herói, Gabriel, foi à terra e alimentou as sementes que serviram para os pássaros e aumentou ainda mais o perfume das flores. O céu pertence a esse herói. Deixe-o entrar. Porque muitas vezes, meus irmãos, os conceitos que carregamos das grandes sumidades terrestres estão totalmente equivocados. Para os céus, a grandeza está no sentimento.
os maiores no plano celeste, no plano espiritual, são os que mais se entregarem para o bem. E aí nós não falamos tão somente em condições financeiras, porque ter capacidade ou condição favorável financeiramente nunca foi pecado. Nós falamos em trabalho no bem, caridade, exercício do que nós chamamos de espiritismo. Porque não estamos aqui, meus irmãos, tão somente para um encontro social. Nós bem sabemos que passamos por essa porta com o coração em frangalhos. Nós bem sabemos o quanto foi maravilhoso ser recebido por alguém, algum trabalhador da causa espírita, e receber o consolo dessa doutrina de luz. Nós bem sabemos que religião é muito mais do que uma reunião semanal. Somos todos convidados a modificar o nosso coração e aí encontrar a real felicidade. Porque encontrando a felicidade, tanto faz a condição financeira. Compreendendo que somos espíritos eternos e que a passagem na terra é um piscar de olhos, do que importa ascender ao poder, do que importa estar sempre certo, ter sempre razão. Somos convidados a amar. Todas as religiões do mundo convidam as criaturas a exercitar o amor. Se assim não for, a palavra de Deus não foi bem entendida. É preciso compreender que a caminhada da terra serve para burilar o espírito imortal. Que o que trazemos agora são consequências do que vivemos em outras existências. Que algumas doenças nos convidam a compreender muito mais além. Somos perseguidos, não somos injustiçados, vivemos o que precisamos viver. Às vezes olhamos para trás e pensamos, mas eu devia ter feito mais tal coisa, eu devia ter namorado mais, eu devia ter jogado mais. Não devia, senão teria acontecido. A espiritualidade sabe o que faz. Vivemos os processos que precisamos viver para compreender a grandeza celeste, para compreender que aqueles que caminham com Jesus exercitam a fé independente da condição que passam, das dores, das crises, das dívidas, do que importa. Uma hora tudo se resolve. É preciso viver tudo isso. É preciso buscar a maturidade. É relatado que os apóstolos discutiam entre si quem teria condições de exercitar a fé. E Levi dizia de forma forte, imponente, que a fé era um atributo dos que eram intelectuais, que as criaturas ignorantes não tinham condição de exercer coisa tão sublime. E Tiago questionava, não, a fé é para todo aquele que tiver vontade. Tendo a vontade, atingimos a fé. Ao longe, Jesus escutava os seus debates. Em um dado momento, eles convidam o Senhor para explicá-los, para ensiná-los. E o Mestre os diz, exercita a fé aquele que vive as dificuldades e os benefícios enviados por Deus sem murmurar. Exercita a fé aquele que está sempre pronto para Deus, seja no caminho largo ou no caminho cheio de espinhos. Exercita a fé aquele que é fiel. E Mateus diz, Senhor, mas uma condição tão sublime não seria um atributo tão somente das criaturas com intelecto mais elevado, Senhor? Os ignorantes não irão alcançar. E Jesus o esclarece, Mateus. Alcança a fé aquele que vive junto do Pai, na doçura dos benefícios ou no amargor das lutas da terra. Exercita a fé aquele que é fiel, mesmo nas mais duras lutas. E Tomé, com suas dificuldades,
com suas dificuldades na fé, toma a palavra e diz: Senhor, quem na terra vai ter tal fidelidade, Senhor? Quem vai conseguir? E Jesus o diz: Tomé, o julgamento será sempre do Pai, mas te adianto que vamos descobrir aqui na terra a verdadeira fé nos corações mais machucados, nos mais sofredores. E o tempo passa, Tomé não toma aquela informação como verdadeira. Ele ouvia do Senhor e tinha dificuldade de aceitar. Era um homem prático, buscava a lógica das coisas. Como poderia ser? Mas eis que chega o dia da crucificação. O Senhor carrega aquela cruz e os seus seguidores mais próximos fogem, desesperados com medo. Tomé é um deles. E passado certo tempo, ele veste roupas diferentes para não ser reconhecido como um dos seguidores de Jesus, e o acompanha a certa distância, vendo o mestre carregar aquela cruz. E Tomé questiona na sua mente de homem prático: mas onde está Deus? Esse é o presente que ele dá para o seu filho predileto. Tomé olha para o céu e espera se rasgar o firmamento, para que exércitos de anjos venham, destruam os inimigos e libertem o Senhor. Questiona a si mesmo: por 3 anos eu acreditei nesse Pai, que teria todo o poder do mundo. Que desígnio é esse? Olhava de longe o seu mestre Jesus, no meio dos xingamentos, das pedradas, com as mãos machucadas, o peito ofegante, carregava aquele madeiro infame nos ombros, que certamente estavam pisados e machucados. E Tomé questionava: mas onde está Deus? Qual foi mais fiel a Deus do que Jesus? Como pode isso acontecer? Ele olha para os lados e se sente afogado. Queria ver um dos discípulos para falar com seus companheiros, mas não viu nenhum, todos fugiram. Buscou algum dos quais tinham sido auxiliados por Jesus no dia anterior, e alegremente ficavam ao lado do Senhor. Mas no dia daquela grande tragédia, os cegos que voltaram a ver, os aleijados que levantaram, os leprosos que foram limpos, não estavam lá. Ele olha para o Senhor e vê o momento em que as criaturas colocam Jesus naquela cruz. E o barulho dos cravos perfurando a sua mão ecoa na mente de Tomé de forma desesperada. Ao lado de Jesus, Tomé vê 2 ladrões. Em desespero, em extrema tristeza, ele observa que o Senhor olha com extremo amor para aqueles 2 bandidos ao seu lado. E aproximando-se mais, Jesus olha nos olhos de Tomé. E Tomé se lembra da grandeza dos momentos no Tiberíades, da alegria de ouvir os ensinamentos do Senhor. Lembra-se da conversa sobre os homens mais sofridos, alimentando a fé, como Jesus o ensinou. E escuta naquele momento um dos ladrões dizer: Senhor, quando estiveres no paraíso, no teu reino, lembra-te de mim. Impressionado, Tomé escuta Jesus dizer: ainda hoje estarás comigo no meu reino. Jesus mais uma vez olha para Tomé e a comunicação é feita sem a palavra articulada. Mentalmente, o discípulo escuta a voz de Jesus dizer: vês, Tomé, vês. Quando os homens da lei me condenam e não me compreendem, quando os meus discípulos fugiram, eu encontro a fé verdadeira no peito de um ladrão. E Tomé cai em pranto,
Aguarda que o corpo de Jesus seja retirado daquela cruz. E quando está retornando em sua caminhada, se vê livre do corpo. E espiritualmente vai até acima de um monte. E é muito estranho porque abaixo daquele monte ele vê como que a humanidade caminhando. E vê claramente os doutores orgulhosos passando. Os homens da lei, os religiosos passando por lá. As mulheres poderosas caminhavam. E depois desses, ele vê passar os que Jesus auxiliou. Os que tiveram fé para receber a cura das mãos do Senhor. Eram os miseráveis, os doentes, os leprosos. Tomé vê passar os apóstolos envergonhados de sua atitude. E escuta passos calmos, aproximando-se dele em cima daquele monte. E uma mão amiga lhe toca a fronte. Era Jesus, que lhe diz mais uma vez: vês, Tomé, vê. Quando os homens da lei não me compreendem e me condenam, quando os meus discípulos fogem, eu encontro a verdadeira fé no peito de um ladrão. Somos convidados a mudar o nosso ponto de vista. Somos convidados a mudar os paradigmas que a sociedade tem tentado nos impor. É preciso pensar um pouco mais de forma evangélica. Saber que a casa espírita há de receber o juiz, o médico e a irmã que caiu na prostituição da mesma forma. Assim como Jesus fez. Saber que esse projeto pertence ao Senhor. Somos pequenas peças nessa engrenagem e não temos o direito de desmantelá-la. Compreender que a caminhada e a busca pela grandeza dos céus passa por mãos dispostas ao trabalho. Já é chegado o tempo de mudar este mundo. E cada mundo interno e do coração precisa ser mudado primeiro. Quando abandonarmos todos nós o orgulho, esse planeta chega na regeneração. Jesus nos convida a iniciar. Nas nossas horas vagas, porque não é lícito viver da fé. Sem nenhum tipo de vantagem financeira, sem alimentar o nosso orgulho, tão somente trabalhar para o Mestre e saber que a grandeza é dele. Que o que as pessoas se impressionam é com essa doutrina de luz que veio dele. Que somos tão somente humildes trabalhadores. É preciso movimentar. Deixar que o rio da fé verdadeira corra. E mesmo que não frequentemos casas religiosas, trabalhar no bem, trabalhar para Jesus, no nosso emprego, na nossa casa, onde estivermos. Eis que é o momento de agir. A psicografia de Chico Xavier nos relata de um homem que passou toda a sua existência no estudo e na contemplação de Deus. Nunca foi em uma festa, nunca baixou o padrão de suas conversas ou dos seus pensamentos, não se envolvia com criaturas equivocadas, amava a lei divina e queria se aprofundar cada vez mais. Passou sua vida toda esperando e tinha convicção no coração que ao desencarnar ia ser recebido pelo próprio Jesus. A sua vida passou rápido, porque nós sabemos que passa rápido mesmo. Ainda ontem éramos crianças. E passar essa caminhada da terra como um raio, esse indivíduo se vê no plano espiritual. E ele quase não consegue falar de alegria, porque a certa distância ele vê Jesus. Os seus sonhos estavam realizados, ele se sentiu mais feliz do que todos os príncipes da terra. O mestre se aproximava com sua luz maravilhosa e o cumprimentou: sede bem-vindo. Aquele homem estava em êxtase. Jesus falou com ele e disse: Senhor,
Eu entreguei a minha vida a Ti, Senhor. Toda a minha existência foi dada a leituras que Te homenageavam. Eu conheço Tua caminhada na terra. E eu tentei compreender os Teus pensamentos e a Tua mensagem, Senhor. E por isso sou agraciado, estou diante de Ti. E Jesus o olha de forma melancólica e diz: amado discípulo, o que fizeste da luz que eu enviei até ti? Ah, Senhor, guardei toda no meu coração, porque eu te amo, mestre, com todas as minhas forças. Guardei toda essa luz no coração, Senhor. E o mestre diz: sim. E o que fizeste dos dons que te mandei? Da tua capacidade de comunicação, da facilidade que tu terias de fazer amigos, o que fizeste com isso? Ah, Senhor, os homens da terra preferem o imundo, eles preferem a baixeza das coisas materiais. Essas capacidades, Senhor, preferi guardar no coração. Eu não queria me sujar a ponto de não poder me encontrar contigo. E Jesus o diz: e o que fizeste? E todos os conhecimentos, a capacidade que te mandei, a força, a saúde, o que fizesse dos dons que te enviei, o que te fizesse da inteligência que te permiti ter? Ah, Senhor, os homens não queriam aprender nada sobre ti. Quando eu os ensinava, eles viravam o rosto. Eu não quis perder tempo, Senhor. O mundo está imundo. Eles estão perdidos. Todas essas capacidades achei por bem guardar no meu coração. E Jesus, triste, diz: meu filho, o que tu fizeste da fé que te enviei, da doçura do meu evangelho que permiti que tu tiveste acesso? Quantos corações tu aliviaste? Ah, Senhor, eu não tive tempo, eles não queriam te compreender, eu preferi estudar ainda mais, Senhor, e me isolei para pensar em ti. É porque eu te amo, mestre, e por te amar não quis me envolver com eles. Me diz, Senhor, se minha vida foi toda sem pecados, me diz. Posso habitar aqui contigo, posso caminhar contigo nesses jardins e te auxiliar de perto nas luzes que vão para a humanidade. Eu posso ficar, Senhor. E Jesus o diz: amigo querido, por agora não. És um poço de conhecimento, mas te faltou a comunicação. Volta para a terra. Vai levar o bem às criaturas que caíram nos mais profundos abismos. Vai e caminha no meio dos criminosos. Leva a minha fé aos corações que estão no chão. Volta para a terra, meu filho. Vai para a lavoura do amor. Vai e coloca tuas mãos. Esta oficina bendita que te trará ao paraíso. Coloca as tuas mãos em atividade. Volta para a terra. E contemplando Jesus, aquele homem percebe que o nosso Senhor e Salvador é todo luz, mas que as mãos do Mestre ainda trazem as feridas da crucificação. É necessário machucar as mãos, meus irmãos. É preciso trabalhar, viver uma vida em que o bem esteja diante de nós, em que nós possamos, com todas as nossas forças, e muitas vezes passando por cima do nosso orgulho, servir ainda mais. É preciso despertar e nós também carregarmos a nossa cruz e recebermos os nossos cravos. Viver pelo bem, sem esperar nada em troca. Jesus nos convida a amar. E o amor que vem dos mais altos céus também tem um nome de trabalho. O convite do movimento espírita
da religião do Senhor, é que nós servimos ainda mais, com todas as nossas forças, com todo o nosso coração. E por todo o amor que circulou nesta sala, nesta noite, pela ligação que tivemos entre nossos corações e que eu desejo do fundo do peito que nunca se acabe, eu gostaria de agradecer pela atenção de vocês, por estarem aqui hoje. Que o Senhor Jesus nos aceite em suas fileiras de trabalhadores. Que Maria de Nazaré, a nossa Mãe dos céus, com seu manto bendito, envolva nossas famílias e nossos lares. Que cada criatura aqui representada seja atendida nas suas lutas. Nós não estamos sozinhos, meus irmãos. Vamos ao trabalho, que o Senhor é conosco, hoje, agora e sempre. Muito obrigado por tudo. Depois de tantas reflexões maravilhosas, de tantos convites de luz na noite de hoje, com certeza nós voltaremos para nossas casas, para os nossos trabalhos, bem melhores do que chegamos aqui, porque nós temos dentro de nós, plantado nos nossos corações, essa mensagem maravilhosa da noite de hoje. Então, agora, se encaminhando para concluirmos os trabalhos da noite, nós vamos para o passe. Eu gostaria de pedir a todos os passistas que se dirijam para a Câmara de Passe, e nesse momento nós vamos desligar as luzes, todo o resto da plateia permaneça nos seus lugares ou na fila para receber o passe, mas que a gente possa permanecer em prece, permanecer em silêncio, permanecer em reflexão e agradecimento.